Estamos começando mais um Conexão Sagrada. Eu sou o Matheus Henrique, apresentador desse programa, e hoje é o primeiro Conexão de 2026. E eu já quero desejar para você, para sua casa, um feliz 2026, que seja um ano próspero, abençoado, tudo aquilo que você colocar as mãos, que venha crescer, prosperar de uma forma extraordinária. Que nesse ano Deus te alinhe com o propósito que Ele tem para você, para a sua vida, que eu tenho certeza que vai ser o melhor ano da nossa história. Dezembro foi incrível, o ano passado recebemos diversos convidados, cantores, pregadores que estiveram aqui compartilhando um pouco daquilo que carrega. Mas, gente, nesse primeiro programa de 2026, nós estamos recebendo alguém com uma história incrível, que tem um testemunho impactante, mas é muito forte mesmo. Eu sou abençoado através da vida dela, e eu costumo dizer que tudo que é ruim de passar é bom de contar. Uma missionária, pregadora, que tem impactado o Brasil e o mundo através da palavra que ela compartilha, do testemunho que ela carrega. Então já se desligue de tudo, fique até o final, porque eu tenho certeza que esse programa vai ser de fé e de esperança para a sua vida, tá bom? Nós estamos tendo a honra de receber hoje no Conexão Sagrada, missionária Suzana. Olha, que prazer estar aqui hoje, né, no Conexão Sagrado. Ô, gente, primeiro dia do ano, olha que alegria, né, Matheus? Nossa, começando o ano agora, meu Deus. Começando o ano, né, para mim é uma honra muito grande poder estar aqui, poder falar um pouquinho do que Jesus fez, né, na minha vida e continua fazendo. Ele é maravilhoso, ele é poderoso, fiel, e é por isso que estamos aqui. Então eu me sinto muito grata, muito obrigado pelo seu convite, né, o convite de estar aqui hoje, podendo fazer essa conexão, né, com essas pessoas através do testemunho. É uma honra te receber. Obrigado por ter aceito o convite. Você é uma mulher que tem, sabe, abençoado muitas pessoas. Eu sou abençoado através da sua vida. Amém. E nós estamos em 2026, mas 2025 parece que passou muito rápido. Parece que os dias estão abreviados. O que está acontecendo? É verdade, né? Nossa, cara, já foi 2025. Eu achei muito rápido, né, até porque, pra quem vive milagres, assim, igual eu vi tanta coisa difícil, desafiadora e ao mesmo tempo milagre extraordinário, né, tudo eu vivi nesse ano. Então foi um ano que no início não foi muito, como é que eu te explico? Foi bem difícil, né, vamos dizer assim, e de repente Deus fez um reboliço na minha vida e mudou tudo. Então hoje eu só tenho bênçãos para contar e olha, esse ano promete, hein, tem muitas novidades nesse ano também, porque Deus é fiel para cumprir promessas. Amém. E eu costumo dizer que aqui no Conexão, os convidados que nós recebemos, nós gostamos de conhecer um pouco a história de cada um deles, sabe? Porque às vezes muitas pessoas vêem o momento, aonde chegou, o que conquistou, mas se esquecem da trajetória, do processo, de onde eles vieram. E eu quero conhecer um pouquinho da sua história hoje, missionária, e se a senhora puder começar contando pra gente como foi a sua infância, de onde a senhora veio. Olha, gente, que legal, né? Deixa eu contar para vocês aqui. É um projeto de Deus, né? Então desde o ventre já da minha mãe que eu já comecei a ter milagres, né? Então no ventre da minha mãe, quando ela estava trabalhando, na época que ela estava grávida de mim, ali minha mãe já servia a Deus, né. Ela é de uma igreja tradicional, junto com meu pai, e ela levou um choque. Então ali começou a trajetória na minha vida de milagres. Ela levou um choque de alta tensão, né, no trabalho, onde ela estava trabalhando, e ela ficou grudada no choque por volta de 10 a 15 minutos. Né, até mais, ela não tem certeza certamente, mas foi um período longo, sabe. E ali ela ficou grudada, as pessoas tentavam ajudar ela e o choque, jogava para trás as pessoas, né, aquele choque forte. E ali eu parei de mexer no ventre dela, né. E depois de muitas horas depois, é que eu mexi no ventre, então foi aonde ela viu que realmente teve um milagre ali, né. Então assim, Deus começou desde o ventre. Ali em diante eu comecei a ter vários problemas de saúde e vários milagres ao mesmo tempo. Então é muita coisa. Nasci no berço evangélico, né, hoje eu tenho 42 anos, e 42 anos de milagres e vivendo na presença de Deus.
é muita coisa, né. Então na minha infância, eu tive muitos problemas de saúde, né, e um deles foi assim que eu nasci, eu tive 3 de mais ou menos de 3 meses para frente, os meus pais perceberam que eu não era um bebê comum. Eu tinha nascido já com vários probleminhas, assim, visual, né, que você vê que a criança nasce com algum problema. Eu era muito raquítica, eu tinha uma barriga muito exagerada, era muito magrinha, Os desafios né. começaram então desde o processo de Bebê. nascimento mesmo, É, já nasceu ali no desafio, lutando mesmo com a vida. exatamente. Meu Deus, e você é filha única? Não, eu tenho mais 2 irmãs mais velhas. Mais velhas? Eu tenho a minha irmã que chama Suzel, né, a mais velha, Hum, e tem a Suziane, que é a minha irmã do meio. Eu sou a caçula, hum. eu sou a novinha, né, a Susana Paula foi a última. Como diz o povo, né, como é que é? O restinho do tacho, né. E as suas irmãs te ajudaram bastante nesse processo, mesmo quando era criança ainda? Olha, sim, apesar de que era tudo criança, né, Então da mesma faixa etária não praticamente. tinha muito como eles, a gente não elas não sabiam lidar, na verdade, né, com a Sim. situação. Mas assim, minha mãe e meu pai sofreram muito nessa época, Hum. era muito hospital, né, minha mãe precisava deixar minhas irmãs com alguma das irmãs dela, e aí eu comecei a minha trajetória de milagres assim, E foi algo novo para todo mundo. novo, Como porque que os seus pais lidaram com isso? Porque, tipo exata assim, meu Deus, tá, eu gerei, já nasceu com desafio, vamos lá, vamos pra luta, mas como que eles se comportaram, sabe? Porque é um desconhecido. exatamente, algo desconhecido, foi o que aconteceu. Então os médicos quando olharam assim, eles diziam que eu não ia vingar, né, não ia sobreviver. Então, para eles, eu acredito que foi um impacto, ao mesmo tempo tristeza, ao mesmo tempo, eles tiveram, assim, eu acredito que um certo desespero também, né, por ser tudo novo, não tinha naquela época que eu nasci em 83, então não tinha muita tecnologia, muito o que fazer, De qual estado né. que vocês são? Eu sou de Brasília, Brasil. sou natural de Brasília. E aí eles não tinha o que fazer, então eles fizeram o que podiam, né, que foi todos os exames, inclusive com depois de 3 meses de nascida, o médico deu um diagnóstico a meus pais que eu não ia sobreviver e 3 ficar meses. 3 meses de idade. Não, imagina os pais recebendo o diagnóstico de um bebê. Que eles não Meu Deus. entendiam a doença que tinha, né. Perde o Eu chão. nasci com uma doença rara. A doença que eu nasci chama-se lipotrófico de Bernardinelli, é uma síndrome. O que pode explicar um pouquinho o que seria essa síndrome? Sim, é uma genética, né, entre meu pai e minha mãe que são parentes, mesmo sendo de longe, Sim. mas essa genética geralmente para quem é parentes, né, e o sangue tem aquela mistura, e aí nasce com essa síndrome. É uma síndrome chamada Saipe de Belardinelli, então é uma doença rara, que ela é degenerativa e ela vai atingindo os órgãos, a pessoa não vive muito tempo, né, não tem força, tem muita Hum. fraqueza, muita anemia, tem problema no sangue como diabetes, dá problema de pressão alta, glaucoma, problema no fígado, problema de coração, problema de rins, e assim Meu vai. Deus do céu! Vai aumentando tudo. É Vai luta atrás de luta sabe. mesmo, meu Deus. É isso mesmo. Então, assim, é uma doença que as pessoas geralmente quando vivem, não vivem muito tempo. Hum. E também tem muita fragilidade, né, qualquer coisa dá um problema de coração, não consegue fazer atividades físicas, assim, normal, leva uma vida muito difícil. Sim. E como que era pra você o processo na época de escola? Olha, aí que entra, assim, uma questão que mexe muito no emocional, né. Sim. Devido a eu ter essa síndrome, eu nasci com esse corpo sem gordura, eu não tenho tecido adiposo, né. Por isso que eu tenho essa aparência mais musculosa, você pode ver que eu não tenho gordura no corpo, né. Então, assim, através disso eu fui crescendo, fui para a escola, e eu recebia muito bullying, né. Eu era mais desprezada pelas crianças. Nossa, e como era pra você isso? Como Ai, você se sentia pra lidar? Porque, assim, uma criança na escola já recebendo informações, tipo assim, que, meu Deus do céu, vão prejudicar de forma direta, como que era pra você passar por isso? era muito difícil, assim, eu sofria muito, né, Hum. principalmente o desprezo, eu chorava muito. Eu chegava em casa, às vezes eu ia para o quarto chorar, eu me sentia muito feia, eu às vezes não queria sair, então assim, eu tinha um complexo, né, acabei criando dentro de mim um complexo de inferioridade, às vezes eu não queria me olhar no espelho, não tinha vontade às vezes de me pentear, de me arrumar, então assim, minha mãe conversava muito comigo,
Muitas vezes eu chegava chorando, Seus porque pais te ajudaram de forma direta, assim, foram eles que impulsionaram: "Não, vamos lá, vamos pra cima, vamos lutar". exatamente, sempre meus pais e minha família, né. Até Minha porque família sempre cuidava muito sim, bem. uma criança não tem uma estrutura emocional para lidar com isso, sabe. Como que eu vou reagir, como que eu vou administrar toda essa situação, eu acho que você Sabe está o que que foi começando. interessante na minha vida? Sabe o que foi interessante? Minha mãe, como eu nasci com meus pais na igreja, Sim, eu ia para a igreja, certo? certo. Então, a partir dos meus 6 aninhos, foi quando eu tenho a lembrança maior, né, os entendimentos um Sim. pouco melhor, Deus já começou a fazer promessas. Eu já Desde tinha promessas desde criança. Então, com 7 aninhos já, eu fui batizada com o Espírito Santo. Então ali Deus já começou a me usar nessa época. Eu era uma criança de 7 anos, que eu não tinha muito bem uma mentalidade de uma menina de 7 anos, eu já tinha uma mentalidade um pouquinho mais avançada por conta do sofrimento, porque ali eu sofro desde que eu nasci até então com 7 aninhos eu já tinha aquela, como se diz, aquela visão diferenciada de que eu seria uma pessoa que Deus chamou, então minha mãe sempre falava isso: "Você é separada, você é diferente das outras crianças. Por quê? Porque Deus vai te levantar". Enfim, ela queria dizer no quê? Que eu era uma pessoa que Deus que eu nasci com todos aqueles problemas para que Deus me usasse para mudar a vida de outras pessoas lá na frente. Hum. Então eu comecei a colocar isso na mente muito cedo, Sim, né, então ao ponto de que hoje eu tenho a idade que eu tenho e eu nunca tive depressão, eu nunca tive essas coisas. nunca passou por Não, isso. Glória a graças a Deus. Deus. E por que Deus permite uma criança passar por tantos desafios assim, sendo alguém inocente? É porque ele sabe quem é você. Ele te criou, ele te formou. Então, antes que você viesse, ele já sabia quem era você. Então, ele que te deu a estrutura. Eu vou pegar essa aqui e vou fazer assim, assim com ela, para que todos vejam o meu poder através da vida dessa pessoa. Então, ele que deu a estrutura, né? Ele que molda tudo, né? Então, eu acredito assim. Então ficou Todas as muito pessoas têm uma história, né? hum. Nossa, você tá entendendo, você que tá assistindo esse programa? Cara, eu tô assim já impactado desde o processo do nascimento, do seu nascimento ela já teve vários desafios, e você tá entendendo, muitas das vezes nós reclamamos, murmuramos, questionamos, por que Deus permite, por que Deus faz isso, mas a verdade é que tudo vai contribuir para o seu bem. Ela deixou muito claro aqui que a força que ela tem, o que motivava, o que não deixava ela parar, era o próprio Deus. É. Ou seja, Deus permite a gente passar pelo processo, mas Ele mesmo dá força para a gente conseguir sobreviver e chegar do outro lado, né? Então essa Exatamente. e é justamente uma das perguntas que eu acho que você mais recebe, de onde você tem tanta força? Verdade. Hum. Essa é uma das que eu mais ouço, né, de onde? Até mesmo da medicina, dos Sim, médicos, e é onde eu falo para as pessoas, né, a nossa fortaleza vem do Senhor. Ele nos criou, ele fez o céu, fez a terra, fez cada um de nós, e ai de nós se não fosse o Senhor, né. Ai de nós se nós não tivéssemos o fôlego de vida. sim. Então ele é a vida. Então, se nós temos ele, nós temos vida. Então é isso que eu sempre prego quando alguém diz assim: "Ah, mas por que que Deus te usa para curar tanta gente e não cura você?" Porque eu ando com o dono da vida. Meu Então Deus. ele só vai tirar o meu fôlego o dia que ele virar para mim, olhar e dizer: "Agora chegou o seu tempo". Uhum. Por isso que isso chama-se confiança, né. Então, eu falo muito para as pessoas: "Tem que confiar no Senhor". Todos nós vamos ter problemas, a Bíblia diz que no mundo teríamos aflições, e nós vivemos aflições o tempo todo, tanto na saúde, qualquer área da nossa vida, né, espiritual, material, sentimental, Tem e a como se gente tem livrar que se disso, né? fortalecer no Senhor. Não. Uhum. E com 7 anos, você já tinha recebido um diagnóstico então, quando você nasceu, mas com 7 anos você já tinha uma consciência ali, como foi para você saber do diagnóstico? Como você reagiu diante disso? Na verdade, o diagnóstico do Berardinelli, só foi descoberto quando eu era adolescente. Ah, entendi. Então, lá atrás, o médico ele não deu um diagnóstico, ele só disse assim: "Ó, a Suzana tem problemas graves que são muito sérios, ela tem um problema de fígado, o fígado dela cresce milímetros por dia, por isso que a barriga dela é muito grande, ela tinha uma barriga enorme, e pelo cálculo da medicina, se ela sobrevivesse, ela só iria viver até os 7 anos de idade". Então esse foi um diagnóstico, né. E o outro, que ele deu também com 3 meses de idade,
foi que eu não tinha tecido adiposo, eu não tinha gordura, essa gordura que nós temos depois da pele. Chama-se tecido adiposo, então eu não tinha. Para eles eu nasci sem, por causa da tecnologia daquela época, eles viram que eu não ia, crescer, que eu não ia desenvolver, não ia engordar, né, e não ia ter energia, porque o tecido adiposo ele guarda nutrição, energia, enfim, distribui sobre o teu Sim. corpo, né. Por isso que você engorda, emagrece. Então eu não tinha, então eles pensavam assim: "Ela vai ser sempre desnutrida, ela não vai nutrir, então vai ser uma criança que não vai sobreviver, a qualquer momento pode não estar aqui entre nós". Uhum. E como essa é uma síndrome rara, como existe tratamento? Como que é isso? Hoje existe, mas o tratamento ainda é meio difícil de encontrar, mas Certo. existe. Inclusive eu fiz, né, Mas na época conheço não alguns que tinha fazem. Oi? na época não tinha esse tratamento. Não, não, porque eu acho que era uma doença bem desconhecida. Existia, porém era bem desconhecida, né. Certo. Tanto que quando descobriram em mim, foi uma médica de Brasília, uma endocrinologista, e ela foi atrás estudar o meu caso. Quando ela viu que eu tinha um problema muito grave, quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo. Eu cheguei a ter mais de 8.000 de triglicerídeos, Meu Deus do céu. e eu normal. Na época eu tinha meus 14, 15 anos, né, eu era uma adolescente. Sim. Então, foi aonde foi descoberta essa síndrome, porque a médica foi atrás, ela estudou, ela procurou saber, ela se aprofundou, no estudo, fez vários exames meus, eu tirei exame de tudo que você puder imaginar, foi fotos, e aí ela foi estudando, ela descobriu essa síndrome, Deus né, coloca que eu as pessoas certas também no nosso caminho, né, pra coloca. dar Você tá vendo são anjos. você tá vendo como Deus faz? Quando ele tem um propósito, gente, eu vou falar Hum. para vocês, Tudo vai se encaixar. ele encaminha direitinho, principalmente se você andar na obediência. Quem anda na obediência, Deus o leva longe. Hum. É obediência, parece assim que tá tudo bagunçado, quebra-cabeça, fala: "Meu Deus, tá Ninguém peça para o entende nada. direito, peça para o lado esquerdo", mas daí você vai caminhando, vai estando debaixo de obediência, mesmo Deus permitindo passar por todo o processo, e Deus coloca a médica certa, coloca a enfermeira, vai colocando todo mundo para cumprir o propósito que ele tem, porque nada é em vão, né, isso Não. aí existe um propósito pelo qual você passa pelo processo, pelo qual enfrenta, pelo que você está passando também, você que está nos assistindo. E com 7 anos você já teve uma experiência profunda com Deus, então recebeu ali o batismo com o Espírito Santo. Você nasceu no berço cristão, no berço evangélico, mas, você pode contar uma experiência que você teve com Deus muito cedo, além do batismo com o Espírito Santo, que você fala assim: "Mateus, essa foi a primeira vez, assim, que eu conheci de fato quem é Deus"? Eita, isso é forte. Teve uma fase da minha vida que de adolescente mesmo, Sim. que, inclusive eu cuidava de adolescentes também na igreja, e teve uma fase que eu precisei tomar um remédio chamado Resulin para baixar o meu triglicérides, né, que ele era muito alto. Então os médicos não entendiam que medicação era essa, né, que era muito grande. Então, assim, eu tive uma experiência muito forte nessa época, que foi, quando eu realmente vi que eu precisava fazer o que Deus queria na minha vida, né, eu tive um encontro muito forte com Deus aos 17 anos, então eu ainda estava na adolescência, eu estava regendo os adolescentes nesse dia, e aí eu passei mal, aí fiquei um dia em casa passando mal, no outro dia fiquei muito ruim. E aí desmaiei, eles me levaram para o médico correndo, chegando lá os médicos fez todos os exames, mesmo eu desmaiada, mas eles correram porque eles sabiam que eu era uma pessoa com muito problema, nisso eu já tinha um tratamento, eu já fazia o tratamento, né. E tudo que acontece vai agravando ainda mais, né, porque você já estava enfrentando um desafio, aí chega o outro, meu Deus do céu. É. E esse medicamento que eu tomava, o Resumin, ele me dava um calor muito forte, eu chegava a ter o calor 7 vezes elevado à menopausa de uma mulher. Nossa. Então era muito forte para mim, tudo que eu vivia era muito intenso, sabe. Esse calor eu vivi por volta de 11 anos. Eu entrava na geladeira da minha mãe, eu no na geladeira não, perdão, no freezer da minha mãe, eu tirava as gavetas ali de desespero, de calor. Meu corpo dava umas feridas que pipocava assim, sabe. E era um queimou, foi por isso que eu perdi todo o meu cabelo, eu tinha um cabelão muito grande. Enfim, então, foi nessa fase, assim, que eu tive muitas experiências fortes e uma delas foi essa que eu estou te contando. Eu tive que correr para o hospital, chegou lá os médicos fez todos os exames e descobriram que eu estava com um apêndice.
e esse Estava apêndice com foi supurado. uhum. Que é apêndice? O apêndice é uma inflamação que a gente dá, como se fosse numa das tripas, que elas é bem fininha, sabe, e aí quando ela entope, às vezes um carocinho de pimenta, um Hum, carocinho de enfim, um carocinho de alguma frutinha, tipo goiaba, ou um tomate, né, o pessoal fala muito do tomate. Então quando entope aquela membranazinha, ela vai inflamando, vai enchendo de pus, aí vira um balão dentro de você. E nossa. aquilo em 24 horas estoura. Uhum, Porque o pus vai crescendo, crescendo, aí ele estourou, dá uma infecção generalizada e a pessoa morre. Então muitas pessoas morrem, infelizmente, uhum, porque não tem alcance ao médico rápido, né. uhum. Então ali meus pais, correram comigo ali no hospital, assim, e eu tive essa infecção, e foi uma infecção que foi generalizada. Por quê? Porque explodiu dentro de mim e eu ainda fiquei com aquilo vários dias. E eles não entenderam como eu estava viva ainda. E geralmente morrem em um dia, né, em 24 horas. E aí foi a experiência que eu tive com Deus, porque nessa época da adolescência eu estava naquela fase da rebeldia, estava na igreja, mas queria ser uma estrela, eu queria ser cantora, porque eu cantava na época muito bem, eu tinha uma voz muito bonita, então eu queria mostrar essa voz para todo mundo, que inclusive hoje a minha voz é outra, tá. Uhum. Antigamente eu cantava soprano, lírico, hoje eu canto outra coisa. Ah, entendi. Então Mas Deus você mudou can tudo, eu gosto muito de louvar. uhum, Hoje, graças a Deus, Deus vai me usando no louvor, sabe. você Mas naquela época eu era adolescente, então eu tinha muito, eu sou estilista, então eu gostava muito de desenhar e eu queria ser uma grande estilista, ou seja, eu queria sair do foco. Deus tinha um chamado e eu queria sair do chamado, né, então eu tive um encontro com Deus, dessa vez, que foi muito extraordinária, porque eu cheguei no hospital praticamente sem vida, né. meu E ali eu fiz uma oração, quando o médico chegou para mim e disse assim que não tinha mais condições, não tinha mais jeito, e que os remédios não faziam mais efeito, e a cirurgia também não ia resolver. então mais uma vez você estava sendo desenganado pela medicina. Mais uma vez. E o cirurgião chegou para mim e disse assim: "Olha, Susana, se a gente te abrir", na verdade chegou para foi para minha mãe, né, ele não quis falar isso para mim, Sim. falou com minha mãe. Falou: "Olha, se eu abrir a Susana, ela vai a óbito, e se eu não abrir, ela também vai e ela não tem muito tempo de vida". Ou seja, não tinha opção. Não tinha opção. Porque é assim que Deus faz, né, gente, ele tira todas as opções possíveis para que ele venha fazer o impossível. Quando se esgota todas as possibilidades, você fala assim: "Ó, agora acabou, Não agora é tem fim da jeito. história, agora é o ponto final, não tem saída, não tem o que fazer, não tem tratamento, não tem nada". Aí Deus se revela, ele fala assim: "É, mas quando é o impossível é a minha especialidade". Aí ele chega. Nossa, aí ele chega. É Hã. por isso que ele é médico dos médicos, né, médico por excelência, Hum, soberano, porque ele chega na hora que ninguém mais pode resolver. uhum. E ele tira as possibilidades, se o homem não consegue te ajudar, a sua condição financeira não tem como te amparar naquele momento. É por isso que eu tô falando pra você que tá nos assistindo. Pega esse link, compartilha com alguém, sabe, porque pessoas precisam de um testemunho de fé, de esperança. Talvez tenha alguém que você convive que não tem nem ideia o que ela está passando, mas ela está pensando em desistir, em largar tudo por conta das adversidades e através da sua vida, pessoas podem ser abençoadas também. Então isso é uma palavra de Deus para você também, sabe, fé, esperança, não desista. Então é por isso que você precisa agora se inscrever nesse canal, para você ficar por dentro de todo o conteúdo, testemunho, mensagem que nós temos compartilhado a cada programa aqui, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. E tem novidade, vem novos dias e horários no programa aqui em 2026. Então, ó, já vai pro nosso Instagram também, siga aqui, BGM_Conexão Sagrada e o portal Conexão Sagrada também, que nós vamos divulgar as novidades por lá. Vai ter quadro novo, gente, vai ser top 2026, promete, e eu quero você junto com a gente para aquilo que Deus já está fazendo. Nosso principal objetivo é abençoar a sua vida, então fique conosco, se inscreva nesse canal. Cara, se você não compartilhar esse link, está em pecado. Não, tô brincando. Mas vamos continuar essa conversa com a missionária Susana, que de fato tem sido uma mulher assim que eu perguntei para ela até nos bastidores, eu falei assim: "Nossa, mas de onde vem tanta força?" Porque você passa por um processo, fala assim: "Cara, não quero passar mais por isso não, meu Deus do céu". E eu costumo
até dizer, sabe que quando Deus quer nos dar autoridade, Deus não nos leva para a montanha, um lugar mais alto, não. Mas o Espírito nos conduz até o deserto. E muitas das vezes nós reclamamos da mistura que estamos comendo. Aí você fala: ah, não tem aquilo que eu queria comer, não posso ir no restaurante, eu não tenho aquele tênis. Mas eu quero te lembrar: você está vivo. E enquanto há vida, há esperança para você, há esperança para sua casa. Então se mantenha firme. É uma fase, é uma estação, vai passar e no final o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado, porque ó, a Bíblia, ela não fala para você como vai ser o processo, mas ela te dá um spoiler do final. Você vai ser mais do que vitorioso se você estiver em Cristo Jesus. Bora voltar para a conversa com a missionária que eu quero extrair mais algumas coisas, porque, meu Deus, se eu chorar daqui a pouco, você não estranha não, porque há algo diferente aqui nesse ambiente de gravação. E lógico, já siga ela no Instagram também, vai aparecer aqui embaixo, acompanhe os conteúdos, que eu tenho certeza que vai ser bênção para sua vida. O nosso editor, Tavinho, brabo, vai colocar aqui pra gente, tá bom? Bora voltar com a nossa conversa, então, missionária. Meu Deus, quanto testemunho! Como a senhora consegue passar por tudo isso? Ah, existem pessoas que já chegaram para você e disseram assim, ó, se fosse eu não aguentaria passar por isso. Ah, muitas, Eu imagino. muitas. É muito, porque realmente é difícil, né, se você for ouvir, sabe o que eu acho lindo de verdade? Quando eu estou no mercado, eu estou ali, eu fazendo uma compra, às vezes eu estou ali no shopping, eu vou ali no numa feira, onde eu estiver, sempre aparece alguém que chega para mim e fala assim: "Nossa, meu Deus, você por aqui?". É impactante seu testemunho. Seu testemunho mudou minha história. Através do seu testemunho, a minha fé edificou tanto a minha fé, que eu já também recebi um milagre. Isso não tem preço. Então eu entendo quando eu vejo assim: "Meu Deus, as pessoas veem a força de Deus na minha vida", e isso levanta a fé delas. Então, sabe, a gente consegue passar por tanta coisa, porque a gente vê, literalmente, ô Mateus, a graça de Deus sobre as nossas vidas. Hum. E é onde a gente vê o quanto ele é glorioso, e o tanto que é gostoso, mesmo sendo difícil, na dor, na luta, na angústia, mas é gostoso sentir a mão de Deus com você. Uhum. É muito forte isso. Meu Deus, a minha graça te basta, né, É, e o meu sabe, poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza, é isso mesmo. Ver o poder dele assim, ó, quando nós não passamos pelo processo, nós reconhecemos Deus de ouvir falar. Mas quando passamos pelo processo, aí não mais reconhecemos, nós passamos a conhecer ele. É, Eu acho que eu posso reconhecer o lençol, mas ele não me conhece. Agora quando eu tenho uma experiência, aí algo muda, né. muda muito. E aí você se apega tanto a Deus, que não tem como a gente olhar assim e dizer: "Ah, vou desistir disso, vou desistir", não, muito pelo contrário, quanto mais se passa, mais você descansa nele. Mais você acredita nele, mais você tem a fé nele. Então é isso que muitas vezes as pessoas não entendem. E eu vou deixar um recadinho aqui, tá, Claro, gente. por favor. Olha, ao invés de você murmurar pela situação que você está vivendo, adora, glorifica, agradeça, porque isso aí é Deus te fazendo crescer, principalmente espiritualmente. Porque quanto mais você se apega a Deus, mais perto, mais próximo do céu você está. Hum. Amém. É muito forte, Meu né? Deus, sim. E é como você disse, algo que te mantinha de pé era de fato a fé. Como que eu Só posso ter uma fé inabalável? É possível? é possível. Como? Olha, eu acredito que através da intimidade. Quanto mais intimidade, mais fé. E se você tem muita fé, ela se torna inabalável. Nada te abala. Qualquer coisa que vem não vai te abalar. Por exemplo, vou te dar um exemplo claro que acontece comigo, todo mundo percebe e vê. É muitos ataques, né, a gente não sofre muito ataque, por exemplo, pela as redes sociais, os levantes que acontece, as pessoas contra, aqueles que não acreditam, enfim. São ataques que para muitas pessoas entram até em depressão, não é verdade? As Sim. pessoas ficam doentes com isso, tem pessoas então assim, a fé ela é tão forte que essas coisas não te abalam em nada, sabe, assim, você vê aquilo, você passa tranquilamente. E imagine uma situação de morte, que eu já tive por várias vezes, então isso não é nada,
Você consegue entender? Sim. Então tem gente que me pergunta isso: "Como é que você consegue, não se abalar quando alguém fala isso ou aquilo, ou te chama de feiticeira, ou te chama sei lá de quê, ou porque Deus te usa assim, você não tem o testemunho verdadeiro", enfim, tudo que as pessoas se levantam contra você. É essa a resposta, porque a minha fé é inabalável. E quem me forjou não foi o homem, foi Deus. E quando Deus te forja, você vence qualquer situação, qualquer dificuldade, inclusive a morte, que eu acho que é o mais difícil. Uhum. Quem quer viver a morte aí? Ninguém, né. Todo mundo quer ver Jesus, mas nem quer morrer, cara. Não, não, deixa pra depois. Ninguém quer a senha, né, como diz o Cláudio Duarte, ninguém quer a senha. Hum, é verdade mesmo. E quando eu tô no processo, agora talvez não necessariamente precisa ser na área da saúde. Eu tô no processo, preciso agir, mas não sei o que fazer. O que eu posso fazer quando não sei o que eu faço? Quando está sem saída. Sim, Eu tive exatamente. muitas vezes nessa situação, né. Hum. Olha, a única saída é essa, é você dobrar os teus joelhos, aonde você estiver, e se derramar a Ele, se esvaziar de si. Quando você se esvazia de si, você está se rasgando para Ele. É onde Ele resolve qualquer situação. Ele abre qualquer porta, eh, Ele faz o impossível acontecer, só por causa da tua humildade, quando você se humilha para Ele. Porque tudo que acontece, até mesmo quando a pessoa está sem saída, é porque Deus precisa te ouvir. Deus quer te ouvir. Deus quer que você se mostre o que você é para Ele. E nós não somos o que para Ele? Ao mesmo tempo que nós somos muito além do que uma pedra de rubi, algo de muito valor, ao mesmo tempo a Bíblia diz que nós somos trapo de imundícia. Então o que que acontece? O Senhor ele quer mostrar em nós o valor que nós temos para Ele, quando a gente se humilha. E é isso que acontece. Então se humilha, se derrama, se entrega e confia, acredita, descansa, que você vai ter resultado nisso. Meu Deus, que forte. Que as Hum, pessoas elas costumam procurar o profeta. Eu sempre falo isso nas pregações, e não é essa a solução. A solução não é eu correr atrás de um profeta, de eu correr atrás de um homem, não é isso. A hum, solução está em Cristo. Então é você e Deus. E aí sim, se ele quiser falar contigo através de um profeta, ele vai enviar o profeta até você, porque ele sempre fez isso. Então, na verdade, se eu for assim, atrás de um profeta, eu quero ter segurança do que vai acontecer. Não que Deus não possa usar alguém para revelar o que vai acontecer, porque Deus pode fazer. Mas se Sim. eu for atrás com essa motivação, então não necessariamente eu preciso de fé, porque eu sei que vai acontecer. Seria isso? É, porque olha só, a pessoa que ela tem fé, ela não depende de ninguém. Ela tem uma fé em Cristo. Então ela sabe o que vai acontecer. Fé não é você saber que vai acontecer aquilo que não existe. Sim. Então você já está tendo a certeza de que aquilo ali vai acontecer, independente do tempo, da hora e do momento, mas com Deus tem a hora exata. Então você tendo fé, você não precisa correr atrás de ninguém. Agora quando você está na luta, no desespero, na angústia, que isso é todo mundo, tá? Qualquer pessoa passa por isso. Sim. Mas se você tem a fé, você vai colocar ela em quem? Não é em Em Deus. Deus. Então tem pessoas que põem no profeta. Ah, eu vou lá porque aquele profeta Deus vai usar para mim. Aí eu quero que Deus fale comigo através daquele homem. Deus não precisa disso. Deus não precisa de intermediários. O próprio Deus fala com você. Se você tem fé, Deus vai falar com quem? Contigo. Hum. Eu, por exemplo, graças a Deus, né? Eu louvo a Deus por isso que já aconteceu muitas coisas na minha vida. Mas sempre Deus enviou alguém na minha casa para falar comigo. Ou eu estou num culto do nada, Deus usa alguém, acontece. Mas tem pessoas que vivem disso, você entende? E aí nunca tem fé. A pessoa que ela vive atrás de profecia, de profeta, ela é uma pessoa sem fé. Você consegue entender isso? Ela é uma pessoa que ela não tem descanso. Então ela cria uma ansiedade naquilo, ela cria um bloqueio muito grande de receber o milagre. Por quê? Porque ela acha que só vai acontecer se Deus falar. Deus não precisa falar para ele fazer. Hum. Ele simplesmente faz. Força. É isso. Meu Deus do céu. Ele Tô simplesmente faz. aprendendo demais aqui. E eu acredito que quando você disse isso, vai atrás de um profeta para saber o que vai acontecer, é justamente porque essa pessoa está tão aflita, Exato. angustiada, É. preocupada, que ela quer saber o que Deus vai fazer para ela novamente pegar o controle.
Mas aí Deus não trabalha com o nosso controle. É, no controle O que está no meu é o que eu controle, estou eu falando. consigo resolver, eu consigo fazer. Agora se quando, cara, esgotaram as possibilidades, aí E Deus fala tem assim: "Ó, mais, ora hein. comigo". E o profeta que ele sempre ora por essas pessoas, também é um problema. Você sabia Porque disso? Sabe por quê? Porque você está tirando a oportunidade daquela pessoa de adquirir a fé em Cristo, quando ela ora, quando ela busca, quando ela desce. Porque aí ela vai fazer o quê? "Ah, Deus já falou comigo, então tá tranquilo". Vai acontecer de alguma forma. Deus usou o fulano, usou o Beltrano, Deus falou só que Deus quer falar exatamente com aquela pessoa, Deus quer intimidade é com aquela pessoa. Então, muitas vezes Deus já chegou para mim e já falou assim: "Ó, eu vou me abrir com algo aqui que eu nunca falei, nem mesmo no podcast, eu vou falar aqui". Uma prepara o corte, produção. prepare aí, prepare aí. É o que aconteceu comigo uma vez, eu estava na minha igreja e uma senhora da minha igreja, uma mulher de Deus, inclusive ela também bem senhorinha, já estava até cega já. E eu me lembro que ela me chamou atrás, assim, me sentou no banco e disse assim porque nessa época eu orava por muita gente, terminava o culto eu ficava até 3 da manhã, 2 orando por gente. Aí você sabe como é que funciona, né, aquelas filas quilométricas que o pessoal faz, né, por causa da profecia, enfim. E ela me chamou um dia e sentou assim comigo numa manhã da vitória, da igreja. Ela falou assim: "Você sabia que Deus quer que você pare de ficar orando no final do culto? Eu vou te falar o porquê. Você está tirando a oportunidade dessas pessoas ter intimidade comigo". Quando ela falou assim, eu me arrepiei todinha, ele falou assim: "Eu preciso ter intimidade com eles, como eu tenho com você". É muito forte isso. É forte E se demais. você ora, você tira. Você entendeu? Porque aí a pessoa nunca vai se fortalecer, ela nunca vai buscar, ela nunca vai orar. Ela sempre vai ficar atrás de profeta. E isso Deus não gosta. Porque a maior profecia que nunca vai falhar, nunca falhou e não mente, é a palavra de Deus. Meu Deus. Essa é a A realidade. maior profecia é a palavra de Deus. E você contando isso, bem rapidinho, eu quero contar uma experiência que eu tive lá em Goiânia. Eu fui chamado uma vez para compartilhar uma palavra para os jovens e preguei ali, foi uma bênção, tudo. Aí no final do culto teve um obreiro da igreja, ele falou assim: "Mateus, entenda o que eu vou falar, tá bom? Por favor, meu Deus". Ele falou assim: "Mateus, que alegria ver jovens como você, sabe, ministrando, compartilhando a palavra, mas eu vou te dizer algo". Ele falou assim: "Ó, o povo ele vem para a igreja para receber profecia. Então, só que aí até aí, vamos lá". Aí daqui a pouco ele disse assim, ó: "Então eu vou te ensinar a profetizar". Ele falou assim, ó, não, aí eu já comecei a achar estranho, eu falei: "Cara, algo de errado não tá certo aí, não é possível". Aí ele disse assim, ó: "Você coloca uma pessoa de pé no meio da igreja para você chamar a atenção para você, e você revela algo genérico, tipo". Aí ele começou a falar ansiedade, medo, para você não errar e não se queimar. Eu falei: "Não, não é possível que eu tô ouvindo isso". Eu falei assim: "Então você vê, muitas das vezes, o nível de consciência de uma pessoa, e você fala: 'Cara, é uma falsa fé', porque como você disse, a maior profecia é a palavra de Deus. Deus pode usar sim profetas para falar com você, Ainda mas antes existem verdadeiros profetas que se prejudicam muitas das vezes por conta daqueles que se dizem e não são, mas como a missionária disse, repito, a maior profecia é a palavra de Deus. Ele pode te usar e usar pessoas, claro, mas primeiro, dobra o seu joelho, entra no seu quarto, fala com Deus, é. porque ele quer se revelar a você. Você entende isso? E missionária, existem 3 estágios eu vejo hoje. Sabe, existem a pessoa que está passando, vamos pegar na área da saúde mesmo, está passando por um momento difícil, alguma enfermidade. 3 estágios, o primeiro, Deus não cura. O segundo, Deus pode curar no processo. Só a pessoa estar viva hoje já é um milagre, mas não tem a cura completa. E outras pessoas Deus cura e não tem mais aquilo e foram 100% curadas. O porquê Deus cura algumas pessoas e outras não? Porque querendo ou não, Deus primeiro usa umas para mostrar para aqueles que o processo ele consegue, eh, como é que eu te explico, assim, é de uma forma mais clara, né. Tem pessoas que Deus escolhe para que aquelas outras que vão ser curadas entendam que o processo você consegue passar. É o meu caso, por exemplo, né, eu sou uma pessoa que eu venho passando vários processos como exemplo para outros
que, por exemplo, tem pessoas que não têm a estrutura da enfermidade. Então o que que Deus faz? Deus usa aqueles que ele projetou, que seria o meu caso, para curar pessoas que não têm, estabilidades, pessoas que não têm estruturas. E para que o nome dele seja glorificado, era igual na época de Jesus. Quando Jesus veio, Jesus não curou todo mundo. Você concorda? Porque Jesus não cura aqueles que não acreditam, aqueles que não têm fé, aqueles que só buscam ele por barganha, só busca ele por interesse. Então essas são as pessoas que muitas das vezes não são curadas. Não estou generalizando, né, Sim. mas assim, é o óbvio da situação que eu vivo hoje, que Deus também já revelou por muitas vezes. E tem aqueles que o Senhor prepara, que é o meu caso e outras pessoas também, que passam a vida inteira lutando e tendo milagres, lutando, tendo milagres, para o nome dele ser glorificado na nossa vida. E tem aqueles outros, por exemplo, aquele mesmo que foi curado, o cego de Jericó, teve todo um processo para que ele fosse curado. Então Deus deixou ele passar por tudo aquilo, para na hora que Jesus chegasse, Jesus realizava o milagre e as outras pessoas tinham fé pelo aquele milagre que aconteceu instantaneamente. Ou seja, tudo envolve a fé, todos esses envolvem a fé. Um é por falta de fé, o outro é porque na hora que ele está vivendo o processo, ele está vivendo a fé, ele está, como se diz, descansando e vivendo uma fé, Sim. e para que aquela pessoa for usada, para que eu, para ser usada para você, eu preciso ter fé também. Tem como eu ser usada para você sem fé, não faz sentido. Então Ah, ele me esse é um ensina. ponto muito interessante. Por exemplo, a senhora acredita quando Deus te usa para liberar uma palavra para alguém, só que você acredita que a sua fé pode curar aquela pessoa, Sim, mesmo ela não crendo? sim, que é o que eu ia falar agora. Ah, É isso que eu ia terminar. não, porque Aí através da minha fé, aquela pessoa que às vezes vamos colocar uma pessoa que tem um câncer, que tem ali uma doença, incurável, porque aí já é algo que Deus vem e faz de uma forma sobrenatural. sim. Então o que que ele vai fazer? Ele vai usar aquela pessoa que ele edificou a vida inteira para curar aquela que não tem estrutura de fé. Então é através da cura dela que ela começa a entender quem é Deus. Meu Deus, eu fui curada, agora eu entendo. Você entende isso? Hum. Por quê? Porque quando eu era criança lá atrás, eu tive a mesma sensação. Eu fui curada quando eu tinha 8 anos de idade eu tinha uma doença já que chamava febre reumática aguda nos ossos, nas juntas, então eu fiquei sem andar uns dias. Quando Deus me curou, que foi instantâneo dentro da minha casa, foi aonde eu meu Deus, Deus cura. Que cura foi essa? Não foi o médico, foi uma cura milagrosa. Então não foi o médico, não foi o remédio, não foi nada disso, foi o próprio Deus. E através do louvor, eu estava louvando dentro de casa e Deus me curou. Eu tinha 8 anos de idade. Então a minha fé começou lá atrás e veio vindo, né. Agora tem pessoas que têm uma doença, e aí pede a Deus, mas não tem a fé, a estrutura de fé. Então Deus usa uma pessoa que tem uma estrutura de fé para aquela pessoa tomar a ter fé. Hum, Entende isso? uhum. Então é por isso que é uma pergunta complexa, né. Realmente, a fé é muito difícil. Inclusive eu faço sempre um propósito com pessoas sobre a fé inabalável. Como ter uma fé inabalável, né, então, como ter uma fé inabalável? Não é fácil. Essa é a questão de muitas pessoas, né, porque assim, um processo eu oscilo, um dia eu acordo acreditando: "Deus é comigo, vai acontecer, eu vou sair dessa situação, eu vou vencer, eu vou contar meu testemunho", aí no outro dia eu já paro e falo: "Não, mas será que Deus está comigo mesmo? Mas será Tô que errado. ele" aí não é possível cara. Poxa, mas tudo Então bem. assim, é uma oscilação, assim: "Será que Deus me abandonou? Não é possível". E Eu acho sempre tem alguém que desmotiva, né. Você está motivado e alguém vem e te dá aquela palavra assim: vou pra medicina de novo, né, que é a minha experiência maior nisso. Então, aí o médico vem e fala: "Ó, vou dar um exemplo do olho, tá. Suzana, infelizmente esse olho que você perdeu não tem não é reversível. É um olho que perdeu toda a ligação, não tem mais nervo óptico, é um olho que não faz mais sentido e não tem tecnologia". Então, às vezes, a pessoa acata a palavra do médico e se esquece da promessa que Deus já te fez. E aí é que está o problema, aí é onde abala a fé vem abalada aí. Se você não tiver a estrutura de acreditar plenamente em Deus, você se abala, e aí você não acredita. Você está entendendo isso aí? Você está acompanhando? É Você está forte. ouvindo de uma pessoa que tem autoridade naquilo que ela está dizendo.
ela passou. Talvez você tenha recebido um diagnóstico esses dias, semana passada, e você fala: "Mateus, acabou minha história". Mas esse programa chegou na hora certa. A missionária está aqui no momento certo, para te lembrar que o homem pode liberar uma palavra, o médico pode até dar um diagnóstico, mas a última palavra quem vai dar na sua vida, na sua saúde, na sua vida financeira, no seu casamento, sobre a vida dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, é Deus. Então descansa o seu coração. Quando você ora muito para Deus mudar algo na sua vida, e esse algo não é mudado, é porque ele está usando justamente esse algo, essa situação para te moldar. Moldar o quê? Moldar a imagem e semelhança dele. E talvez você possa dizer, como a missionária, eu recebi promessas desde criança, desde muito cedo, Mateus, mas eu não vejo nada acontecendo e agora eu estou no processo. E eu não estou entendendo absolutamente nada. Fique aí, porque agora vai vir uma direção para você através da missionária. Missionária Suzana, como que eu, no processo? Muitas pessoas falam sobre o propósito, promessa de Deus, eu vou viver, eu vou conquistar. Se Deus disse, de fato, vai acontecer. Mas qual o propósito do processo? Qual é o objetivo dele? Ser aprovado. Esse é o objetivo, ser aprovado. Deus nos testa. Como? Ele te dá aprovação e se você não for aprovado por causa da murmuração, porque você desacredita, porque você confia mais no homem, então você não vai ser aprovado por Deus. Aí o que acontece? Vem outra maior. Aí quando vem outra, aí Deus vai te preparando, vai te moldando, e tem vários processos que Deus vai fazendo em um só. Ele te molda, ele tira de você o orgulho, ele vai trabalhar, no seu caráter, ele vai trabalhar na sua vida espiritual, ele vai trabalhar na sua vida sentimental, ele vai trabalhar na sua fé, então tudo tem a ver com propósito. Por isso que em Eclesiastes 3 ele diz assim: "Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu e da terra". Então ele está dizendo ali que vai ter o tempo de rir, mas vai ter o tempo de dor. Né, vai ter o tempo de plantar, vai ter o tempo de colher, então tem tudo isso. Para você colher coisa boa, você precisa plantar coisa boa, não é verdade? Sim. Só que até você plantar uma coisa boa, você tem que aprender como plantar. Então Deus vai te moldando no processo. Todo processo tem um moldar de Deus e também tem a aprovação de Deus para você poder realizar aquilo que Ele te chamou. Tem a ver com o chamado também, né. Perfeito, excelente explicação. É muito forte, né, muita coisa. Meu Deus, é muito conteúdo. É, e às vezes Olha, a gente fala só por cima, né, que é coisa eu demais. quero extrair o máximo possível, fica tranquilo, ó. O programa começou às 8 horas, tá tranquilo, até meia-noite a gente terminando, tá tranquilo. É o Mas primeiro comigo ponto. aqui vai até meia-noite, hein, gente. É. E hoje, quais as enfermidades que você tá lidando ainda, que tem sido um desafio diário? Desafio diário hoje tem sido minha visão, né. Eu acabei, né, vou contar aqui pra vocês, né, gente, no ano de 2025 eu recebi uma bênção em setembro, que foi o meu transplante renal, né, o meu esposo me doou o rim, eu fazia hemodiálise há 5 anos, né, então foi um outro desafio que eu vivi durante todo o ano de 2025, mas Deus falou assim pra mim: "Olha pra você ver o que que é a promessa", Deus falou assim ó: "O seu ano de 2025 até o final não vai ser igual começou". E realmente, eu terminei o ano de Glória a Deus! 2025 com a minha vitória, que é o meu rim, né, então, hoje eu sou transplantada, né, e agora o ano está começando com mais milagre, então hoje eu passo uma situação como? Eu tenho um sangramento no olho, né, que, ele aconteceu justamente por conta da cirurgia que eu fiz, e também pelo Berardinelli, porque há uma facilidade muito grande para esse tipo de processo. Então, mexeu no rim, mexa automaticamente com os olhos. E como eu tenho a doença, é bem propício que Não eu sabia tenha esse disso. sangramento. É porque tudo tem a ver com a síndrome, né? Ah, entendi. Tudo tem a ver com a doença. Então, o que acontece? Esse olho, ele estourou os vasinhos dos olhos e aí tá sangrando. E eu posso ter um descolamento de retina agora, né? Então, para medicina é algo muito complexo. E eu só tenho um olho, do outro eu não enxergo nada, não vejo nada desse olho direito, só enxergo do esquerdo. Então, o que está acontecendo agora? Eu estou vendo só vultos, e por causa do sangramento. Aí eu vou precisar de uma cirurgia chamada vitrectomia, que vai tirar, né, o sangue do olho, do vítreo do olho, né, e vai colocar um vítreo novo, para ver se recupera a visão ou não, mas os riscos são grandes de perder a visão, por causa da retina, enfim, eu tenho retinopatia diabética, tudo por conta da síndrome. Meu É Deus. tudo milagre, tá, gente. Hum. Se realmente acontecer esse milagre,
que vai acontecer, porque Uhum. se realmente, porque se Deus quiser se fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele é Deus do mesmo jeito, né, ele sabe da fé que eu tenho nele, né. E aí, tem muitas pessoas que se passasse esse processo ia reclamar, né. Com Eu certeza. não, eu ando ali, eu faço as minhas coisinhas em casa, eu vou para o culto, eu não perco um culto, nenhuma agenda, não fulo a agenda, pra Aí, ó, glória de Deus. é junto com você, tá vendo? Não. E tô alegre e feliz todos os dias, porque Nossa. eu sei que o meu redentor vive, né. E às vezes eu acordo com uma dorzinha de barriga, eu falo: "Cara, acho que eu não vou hoje não". Meu Deus. Não, eu não tenho isso, tá, gente. Eu só vou se realmente não tiver condições, eu não vou se não tiver condições. Eu já saí de hospital, vim do hospital direto para o culto, direto para a igreja. Meu Já fiz stand aqui, eu uso 5 stands. Eu já terminei a cirurgia aqui, quando eu estava melhorzinha de noite eu já estava pregando. Então assim, essa é a minha vida. Eu fazia hemodiálise, eu saía da diálise, de lá eu já ia para uma outra cidade viajando aí não sei quantas horas, 8 horas, 7, 5, e pregava, ministrava, no outro dia voltava para São Paulo e assim vai. Mas como que é justamente isso, por exemplo, o transporte, avião, sabe, hotel, Tudo com isso. esses desafios, Então acho esses que desafios. dificulta ainda mais, né, meu É. Deus do céu. Mas é aí que tá, a graça de Deus. Quando ela entra, você olha assim e fala: "Como eu consegui?". Porque não tem como, é só por Ele. É a graça dele, é o poder dele, é a força dele, é tudo ele que faz isso. Não sei. E eu estava conversando esses dias estava numa roda com algumas pessoas, e o assunto era assim: parece que os milagres não acontecem mais, ou diminuiu a quantidade do que acontecia em relação ao tempo passado. Por exemplo, a fala é justamente a seguinte: antes, Deus curava mais do que hoje. O porquê isso acontece? Falta de fé? Também. Primeiro começa pelo amor. O amor se esfriou. Quando você não tem mais amor, você peca naturalmente, por não amar o próximo como a si mesmo. Então, se você não ama o próximo, como você vai ter fé por ele? Como você vai ajudá-lo? Então, aquele que está saudável, aquele que tem saúde, ele não se importa com os que não têm. Você consegue entender isso? Então, a falta de amor tira a fé. Quem não ama não tem fé. Quem Quem ama tem fé. Então, a Bíblia diz que na época que Jesus viesse, no tempo que ele estivesse se aproximando, o amor de muitos se esfriarão, né? Era pai matando o filho, não tem isso? Irmão matando irmão, e nós estamos vivendo isso. Então, como é que vai ter cura em um mundo com tanto pecado, com tanto porque o que que acontece? "Ah, mas toda a vida, Susana, o mundo teve pecado", sim, o mundo sempre teve pecado, mas nós já estamos perto da vinda de Cristo. Então o céu é para poucos. O céu é para aqueles que realmente estão com fé em Cristo, com a fé inabalável, com uma fé nele e acreditando que realmente ele vem. Porque tem muita gente que fala assim: "Ah, eu vou subir para o céu. Ah, eu vou para a glória. Não, eu vou", mas nem acredita que o céu existe. nossa, Então Deus ele está separando as pessoas. É isso que nós estamos vivendo. Deus não precisa de milagre mais hoje. Ele precisa dos que acreditam na volta dele. Ele está muito próximo. meu Deus. E hoje eu ainda estou aqui de pé e viva, porque eu sou uma das, como diz, eu sou uma das remanescentes, vamos dizer assim, né? Que o Senhor preparou ainda para ajudar pessoas a ter fé. Hum, nossa. Sem fé É é impossível impossível agradar agradar a a Ele. Deus. Fé, talvez você olhe para a sua realidade e não vê nada, ou o que você vê é totalmente ao contrário da palavra que Deus te disse. Mas à medida em que Deus vai te lançar, é proporcional ao processo que ele vai te colocar. Deuteronômio fala sobre isso. Eu te coloquei no processo para você, sabe, se tornar uma pessoa mais convicta, com uma fé inabalável. Você pode até pensar: "Mateus, mas um dia eu acordo crendo, no outro eu não acredito, parece que eu tô, sabe, assim, ó, sem direção". Eu falo: "Meu Deus, para onde eu vou?". Mas tudo isso é Deus trabalhando em você. Antes de Deus trabalhar através de você, ele vai te moldar, ele vai te estruturar
porque Deus não pode colocar a promessa na mão de pessoas que ainda não têm experiência e não conhecem a Ele. Existem um grupo de pessoas que conhecem Deus de ouvir falar. Existem outras pessoas que conhecem Deus com os próprios olhos. E esse testemunho aqui é para edificar, porque você vai gerar o seu próprio testemunho. Aliás, se você tem um testemunho forte, já deixa aqui nos comentários que nós vamos estar lendo, tá bom? Aquela experiência que você teve com Deus, que você viveu, nós queremos interagir, estar mais próximo de você, tá bom? Mas vamos continuar essa conversa que está sendo incrível. Estou aprendendo, sendo identificado, e eu tenho certeza que com você também não está sendo diferente. E missionária Suzana, você Sim. passou também por um processo na pandemia, o qual a senhora chegou a entrar em óbito. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Ah, isso é muito forte, né. Verdade, eu passei por um processo na pandemia, né, e eu fui para o Rio de Janeiro fazer uma obra lá, e lá eu adquiri o Covid, nessa época, né. Você vê, olha como Deus é fiel, eu fiz tudo para poder não ir, porque eu não podia ir devido a tanto problema, né, eu não podia sair de casa. Eu falei: "Não, se Deus falar que eu tenho que ir, eu vou". Então, em obediência a ele, Deus falou comigo mesma, e eu fui. Então, chegando lá, eu fiz a obra lá, mas peguei o Covid. E aí eu tive que sair, do Rio de Janeiro e vim para Brasília para poder fazer o tratamento, na época. Mas é interessante que eu tenho que abrir, isso aqui, já que a gente falou sobre profecia, né. Sim. Quando eu estava no Rio, que eu estava hospedada na casa do pastor, veio umas irmãs da igreja dele, do nada, falou que Deus estava tocando nelas para ir lá orar por mim, porque eu estava, enferma. E ninguém até então sabia que era o Covid, né, e elas falaram assim: "Olha, Deus nos mandou aqui". E ali Deus tomou a boca de uma senhora e falou assim: "Olha, eu, teu Deus", agora você vai arrupiar, tá. Eu vou deixar você arrepiar, tá bom. Ela falou assim, ó: Bora lá. "Eu, Senhor teu Deus, te trouxe para este lugar, não foi para a morte, Meu Deus. mas eu mesmo abrirei a tua sepultura. E quando eu abrir a tua sepultura, muitos dos teus inimigos vão pensar que tu vai descer a cova. Mas quando tu estiver descendo a cova, eu te trarei e te darei vida. E mostrarei para o mundo Sim. que eu, teu Deus, ainda ordeno a morte. Vou sacudir a figueira na terra. Vou tirar as folhas velhas. Vou jogar fora, para que a minha árvore florifique e frutifique. Por isso eu venho como agricultor e vou podar a minha árvore. Meu Porque Deus. eu estou chegando e o meu nome será glorificado. E eu te escolhi porque te dei estrutura e te dei coragem. E tu falarás aos quatro cantos da terra que eu sou o que sou. Foi Meu assim a Deus. profecia que eu recebi. No Então eu já sabia que Deus ia me levar. Deus avisou antes. É. Deus Deus, avisa tudo que olha, gente, Deus acontecer. avisa tudo antes. Só não pega quem não está ligado no céu. Hum, Porque quem está ligado entende o que Deus fala. hum. E aí meu Deus, Deus vai fazer comigo outra coisa forte. Aí eu fui passando os dias ali, passando muito mal, inclusive senti, o espírito da morte muito perto quando eu estava no Rio. Foi quando eles me levaram, quando eles me levaram não, quando eu fui embora para Brasília. Cheguei lá, enfim, vou resumir para você, fui internada. Quando eu fui internada, eu estava com 90% do pulmão tomado de Covid. E a médica olhou para mim e disse assim: "Mas como é que você está viva? Como é que você está respirando? Porque você, olha, você me desculpa, mas infelizmente a gente não sabe nem o que fazer. A gente vai cuidar de você porque você está respirando, Hum. mas o seu pulmão está com pneumonia, 5º grau, você está com 90% do pulmão tomado de Covid, seus rins Nossa. estouraram, você está com hemorragia interna, você tem uma Meu doença que a gente não conhece, que é muito problema misturado, você está com mais de 1000 de glicemia, Nossa. sua pressão está 24/12, seu colesterol está altíssimo, seu triglicérides totalmente Tudo descompensado, a gente tudo não sabe o que desregulado. fazer, Meu Deus. Nossa. mas você está vivo. Não, e a palavra dela: "A gente vai cuidar de você só Não porque tem você está como. respirando". Nossa. Então, foi o que ela disse: "Mas você está viva". Hum. Você E está vendo o que que é andar com o dono da vida? Hum.
É isso. Você para o médico, para a medicina, você pode estar morto, mas para Jesus você está com vida. Inclusive Está na você mão dele. até os documentos, né. Temos, Eu vou nós até pedir para o editor que se puder colocar depois, cara, pra gente ficar legal, mostrar para o pessoal. Nossa, porque muitas pessoas até duvidam, como você falou, não tem mais a fé inabalável, não acreditam, estão céticas, né, incrédulas. Mas nós vamos te mostrar hoje que Deus é o mesmo. Mas bora lá, vamos continuar que eu quero te ouvir. É isso. E aí quando eu tive tudo isso, né, na época do Covid, aí teve um momento que eles me internaram, óbvio, né, e ali eu fiquei, como diz o povo, fiquei lacrada, né, porque eu não podia por causa da época, da situação. E ali eu estava, internada no hospital. Eles, colocaram antes de me entubar, chegou um enfermeiro e falou assim: "Ó, eu estava vendo ali que os médicos estão conversando em te entubar. Se eles for te entubar, você não deixa". Eu falei: "Por quê?". Eu olhando para eles assim, ele: "Porque você vai embora, você não vai dizer. Daqui foi embora tal dia, aquele dali", foi falando que tinha morrido, né. E naquela hora, por que que aconteceu isso? Porque eu estava firme na promessa. Eu estava firmada na promessa que Deus me fez. Tu até é como se você fosse, mas eu, teu Deus, vou te levantar. Então eu vou confundir os teus inimigos. Então eu estava firmada naquela promessa. Eu sabia que Deus ia me dar vida. E ali, quando aquele enfermeiro falou aquilo, eu senti que o inimigo falou aquilo para abalar a minha fé. E realmente abala. Por quê? Porque você está fragilizado, você está doente, os médicos estão dizendo: "Não Vulnerável. tem mais jeito, você está bem vulnerável". E ali foi o que aconteceu comigo. A minha fé abalou de uma forma, que eu comecei a chorar. E eu olhei assim para a folhinha que tinha assim na minha frente, que era uma televisão, tinha uma folha embaixo e tinha um relógio. E aí eu olhei a hora e olhei o dia. Era dia 29 de julho, um dia antes do meu filho fazer 1 ano. Falei: "Deus, amanhã meu filho faz 1 ano e eu tô aqui entre a vida e a morte. Mas tu és o dono da vida, Senhor. E se o Senhor me deu um milagre para cuidar, eu te peço, Jesus, me deixe cuidar Nossa, dele. Porque eu sei que o Senhor me deu um milagre para não cuidar. Ele é meu milagre, meu filho, eu não poderia ser mãe. Deus. Então, Jesus, eu estou aqui vivendo a tua vontade, faça de mim o que tu queres. Porque eu sou apenas um instrumento nas tuas mãos. Foi isso que eu falei com Deus. Que oração, de fato, com o coração contrito ali, sincero. Não, e um dia antes, inclusive o teu Um filho dia é um antes do meu milagre. filho, um dia antes do meu filho fazer 1 aninho, que é o Paulo Abner, que é meu milagre também, é outro milagre grande. E aí eu Você não poderia ser mãe também. não, pela medicina, por causa da doença, né, enfim, são vários fatores que eu não poderia ser mãe. E hoje eu tenho meu filho de 6 anos, né. Nossa, Então isso glória a também é muito Deus. forte para a medicina, é outro milagre muito grande. Mas enfim, e aí quando chegou esse momento, eu fiz essa oração e ali eu me entreguei, porque eu sentia o tempo todo o espírito da morte me rondando, né. E é uma das coisas que acontece muito com quem está no hospital internada. O espírito da morte ronda e a pessoa se entrega. E eu não fiz isso. Eu segurei ali a fé para que ela se tornasse inabalável. Falei: "Poxa, Deus já fez tanta coisa, essa não é a primeira vez. Então eu vou me segurar aqui, Jesus, no Senhor". Eu fiz aquela oração, me esvaziei e falei: "Pai, faça de mim o que tu queres, porque eu sou só um instrumento. Sou só um instrumento nas tuas mãos, mais nada". Meu Deus. É emocionante demais E eu falei para ele: "Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim", também. assim como disse Paulo. Então eu falei assim com o Senhor. E entreguei minha vida ali. E realmente, quando eu entreguei, que eu orei, eu comecei a sentir uma falta de ar muito forte, é como se meu pulmão parou naquele momento, e ali eu procurei o ar com a mão, porque eu tentava e eu não tinha fôlego, então eu ficava assim, e eu puxava, não conseguia. Aí eu subi em cima da cama do desespero, né, porque dá um desespero. Eu não sei que força eu tive na hora, eu subi na cama, arranquei os acessos do braço, arranquei os acessos que eu tinha, porque eu tinha até acesso da hemodiálise, mas o da hemodiálise eu não tirei, eu tirei os do braço, né. Sim. E ali os médicos viu o meu desespero, eles viram meu desespero, eles correram lá para dentro e aí me entubaram naquele momento.
Quando me Viajou entubaram eu todo tive essa mundo. experiência. É. Aí eu fui viver a experiência, né, quando estava entubada, eu é muito forte isso, né, então eu vi a mão do Senhor, quando ele fez assim para mim: "Vem filha", e ali eu fui. Hum. Quando ele me chamou: "Vem filha", eu senti um alívio muito grande, porque eu vi que ali eram as mãos dele. Era branco, mais alvo do que a neve. Então essa foi uma experiência e uma das mais fortes que eu tive na vida. De saber que Jesus está voltando, porque foi isso que ele quis me mostrar. Amém. Então quando ele me chamou, ele me levou para um determinado lugar e disse assim: "Olhe para a terra". E eu não queria olhar, porque era algo muito forte que eu estava vendo. Olhar espiritual, né. E o Senhor disse assim para mim: "Olhe para a terra e fixa os teus olhos na terra". Aí eu fixei os olhos e comecei a ver uma guerra. E que guerra era essa? Era a guerra da humanidade mesmo, a humanidade guerreando. E ele aproximou a terra de mim, quando eu cheguei muito perto, quando eu vi a terra de muito perto, eu me vi guerreando lá. Eu estava no meio da guerra. Meu A minha Deus. família, pessoas que eu amo, estava tudo na guerra. E interessante que quanto mais ele aproximava, mais coisas eu via. E eu via que eu lutava comigo mesmo. Eu não lutava contra a pessoa. Não era guerra de eu contra você. Era uma guerra dentro de mim, Uma guerra interior. dentro de você. Uma guerra espiritual. Então lá dentro eu via um pequeno e um gigante. E eu comecei a questionar: Deus, o que significa isso? Ele disse: o pequeno significa o espírito, o grande, a carne. Meu Deus. Mas, Senhor, que guerra é essa? Por que que os pequenos estão perdendo? Porque os pequenos, que era o espírito, perdia da carne. Perdia, sempre a carne estava vencendo. Sim. Então eu conseguia contar um ou outro que o espírito vencia a carne. Você consegue entender? Consigo. Então ele disse assim: "Assista ao meu povo, Hum. deixando a carne vencer o espírito". E eu comecei a questionar: "Mas por quê?" E eu perguntava: "Por que, Senhor, se todo mundo diz que te ama, que te adora?" E eu questionava, e orava e falava, né, na mão dele ali, eu estava literalmente na mão do Senhor. E ele disse assim para mim: "Filha, muitos estão perecendo por causa da carne. Aquele que no espírito não tem o meu espírito, esse perderá para a carne e não herdará o meu reino. Meu Deus. Mas aquele que no espírito tem o meu espírito, esse vencerá a carne e herdará o meu reino, o que já está próximo". Meu Deus. Essa foi uma experiência que eu tive com Deus. Hum. E depois que terminou essa parte, eu estou resumindo aqui para você, porque foi muito grande a experiência. Durou quanto tempo mais ou menos tudo isso, sabe dizer? Por volta de uns, você fala na terra? É, Por foi volta de Deus uns foi 3 mantendo dias. 3 dias. De 3 a Nossa, uma experiência foi muito 3 longa. dias. Foi muita experiência. Eu fiquei entubada mais tempo, Sim. mas pelo que o médico citou, né, que foi conversado comigo, eu tive que fazer teste de morte cerebral, foi feito em 3 dias, e os 3 dias que deu o teste de morte cerebral, não tive reação, né, então para eles eu tive morte cerebral. Então por isso que foi muito complexo, Sim. né. Aí o que que aconteceu comigo naquele momento? Eu estava muito desesperada, a minha alma estava muito angustiada, então Deus me tirou daquela cena, e ali ele me levou em outra cena. Aí eu vi a mão dele me chamando de volta, porque eu estava em desespero. Quando eu vi as mãos dele, eu tive certeza que era Jesus, porque eu já via os cravos nas mãos. E eu olhava aquilo assim, eu me sentia muito maravilhada só de ver as mãos dele. Aí ele dizia: "Vem filha, senta na carruagem". E aí veio uma carruagem de fogo, com os cavalos brancos, e eu procurava eles assim, e uma roda de fogo muito grande, e eu vi a roda misturada com os cavalos, eu não sei te explicar, porque é muito celestial e muito glorioso. E ali parou aquela carruagem ali, e Jesus me colocou lá. E quando ele me sentou na carruagem, é muito forte isso, ele colocou a mão sobre mim em raio, assim como um raio de luz, foi muito rápido.
ele passou a mão dele mesmo sobre mim, assim, sabe. Sim. E ali eu me transformei em uma noiva. Meu Deus. Ali eu estava maravilhada como eu estava, eu não sei explicar, porque é muito celestial, mas para que as pessoas entendam, né, foi algo muito glorioso, e ali ele trouxe na mão uma coroa e pôs sobre a minha cabeça. E aí ele calçou os meus pés. E nós fomos entrando em um jardim. E ali ele me apresentou o seio de Abraão. Ali eu pude ver alguns discípulos, ali eu pude ver Mateus. Olha só que forte, né? Seu nome é Mateus, né? Pode ser assim. Pude ver Tiago, pude ver João. Eu vi vários ali que o Senhor me mostrou que Deus já levou na terra. Sim. Então foi muito forte. Eu vivi uma experiência muito forte com Deus. Eles diziam que eles estão dormindo, esperando a minha volta. Ninguém ainda entrou no céu de glória, porque ainda haverá um julgamento. Forte, né? Demais. Eu não sei nem o que falar aqui. E ali ele foi me entrando ali, naquele jardim, eu fui vendo coisas gloriosas. Eu via rosas muito grandes e eu achava lindo, porque para mim, ao mesmo tempo que era rosas, era a alma das pessoas, você consegue entender? É muito celestial, né, então é muito confuso para quem está aqui. E aquelas rosas encurvavam e diziam: "Seja bem-vinda, rosa de Saron, lírio dos vales". Meu Deus. E ali eu sentia o meu cheiro. Era um cheiro suave, eu me tornei como elas, eu comecei a andar com elas, e eu via tudo, eu via as rochas, eu via águas cristalinas, mas não é nada da terra, é tudo muito celestial. E eu fui me maravilhando, e de repente, veio um vento, como se fosse no meu ventre, e esse vento soprava muito forte e eu não queria ir, eu era afastada para trás, mas eu queria ir para frente, então eu tentava ir para frente, e o vento me empurrava para trás, Ao contrário. e a voz dele falava no vento. A voz de Deus falava no vento: "Filha, Nossa, volta". E eu não queria voltar. E quando ele falava comigo, eu dizia: "Não, Senhor, não me deixa voltar para aquela guerra. Eu não quero voltar para aquela guerra. Deus, me deixa aqui, eu quero ficar aqui". Eu insistia e ele soprava mais forte e dizia: "Filha, volta, porque a medicina precisa saber que eu ressuscito". meu Deus. Que testemunho. É forte. É quando eu voltei, eu me senti muito fria, gelada, é como se eu estivesse numa sala fria. Não sei, tem hora que eu paro para pensar se ali realmente era uma sala fria ou se eu estava sentindo muito frio devido à sedação, né, porque eu tive sedada há muito tempo, enfim, é muito complexo isso, né. Eu fui voltando, voltando, e aí eu falei assim com uma médica que estava do meu lado: "Oi", ela levou um susto. "Oi, você tá bem?". Hum. Eu me lembro ainda de ver, assim, alguns materiais hospitalares que ela estava mexendo, né, Sim. e ela olhou assim: "Você tá bem, Suzana?". Eu falei: "Eu tô". "Você tá falando?". Eu falei: "Sim". Aí ela perguntou várias coisas para ver se eu estava bem da memória ali, e eu fui respondendo ela e disse assim: "Eu tô com fome". Então a experiência que Deus me deu é que Jesus está voltando Amém. e que nós vivemos uma guerra Nossa, uma guerra da carne contra o espírito. interior. Hum. E o nosso espírito, ele é mais forte que a carne, o porém é que a gente não deixa o Espírito Santo de Deus dominar Hum. o nosso espírito. Sim. Então a nossa carne domina. Se a sua carne dominar o teu espírito, como é que você vai para a glória? Se Não a vai. carne só pede o que o mundo quer. Sim. Os prazeres imediatos da carne. Carnal, né, de fato. Exatamente. Uhum. Então, por isso que a guerra é muito constante, porque o teu espírito tem que vencer essa carne. Amém. E nós precisamos o quê? Renunciar à carne, sacrificar a carne. Porque se não for assim, não tem como viver com ele, andar com ele, ter intimidade com ele, não tem como.
Eu vou te fazer uma pergunta. Posso? Claro, por favor. Você já teve vontade de entrar em uma mansão, assim, muito chique? Apesar de que você já pode ter entrado em várias, mas sabe aquela mansão que você olha assim e fala: "Meu Deus, é impossível entrar num lugar desse"? Você já passou por isso? Já, várias vezes. Pois é. E você olhar e falar: "É impossível, não tem como", não é verdade? Você só vai entrar numa mansão dessa para você contemplar as grandezas, as maravilhas que tem ali dentro, aquelas coisas de ouro chique, aquelas coisas maravilhosas que tem ali dentro, se você conhecer o dono e tiver intimidade com ele. Exatamente. Então, se você tem intimidade com o dono, você pode entrar, não pode? Sim, E você pode morar, sim, se você for convidado. sim. Então, você já foi convidado. Basta você querer entrar nessa mansão que já te espera, ó, há muito tempo. Meu Só que você só Deus. vai entrar se você tiver intimidade com o dono. Que ele vai te chamar para dormir, para descansar, para comer na mesa, para comer do banquete dele. Hum, Só se você tiver o quê? Intimidade. E essa conversa aqui, sabe, tem e algo muito forte tá acontecendo aqui. É forte. Porque, nossa, meu Deus, sabe, muitas das vezes nós buscamos prazeres da carne, resultados materiais e esquecemos que tudo isso vai passar. Vai tudo embora. Tudo isso é temporário, é passageiro, que vai permanecer é a sua salvação. Não abra mão daquilo que é eterno por aquilo que é momentâneo. Lute pela sua salvação. Você tem ideia, você tem dimensão. Eu acho que nós não temos nem ideia de como deve ter sido na totalidade essa experiência, porque é algo que só quem já teve, passou por isso, sabe 100% como é isso. Mas você teve uma dimensão. Lute por aquilo que já é seu. Não se distraia. O inimigo sempre vai vir com sugestão para sua vida. Deus sempre vai vir com a direção certa daquilo que você precisa. E como que eu posso matar minha carne e alimentar meu espírito? Olha, se rendendo a ele, renunciando a ele. Os prazeres da carne, tudo aquilo que você vê que não convém a Deus, não faça. Obedeça. Obedecer é muito difícil, mas é melhor obedecer do que sacrificar. Exatamente. Então a gente precisa fazer o quê? O que é sacrificar a carne? Não é só jejuar como muitos pensam. Muita gente coloca isso. Ah, eu vou jejuar porque você. Não, não é só isso. Isso aí é uma das coisas que a gente precisa fazer para um fortalecimento espiritual. Mas realmente você sacrificar a tua carne é você fechar mais a tua boca, ouvir mais o Espírito Santo, é buscar a Bíblia, a palavra, é andar em retidão, andar em obediência. Se errou, você peça perdão e coloca na sua vida no altar e passa a viver uma vida reta, direta, certa. Porque a gente fica naquele pequei perdão, isso não funciona, né? O certo é você se arrepender genuinamente e tomar um caráter cristão, ter a mente de Cristo e andar em retidão com Ele. E aí você vai sacrificar a tua carne. Porque vai ter desejos que a sua carne vai ter, mas você vai ter a fé e você vai ter a força de dizer: "Não, isso aqui não é para mim". Não é fácil. E viver a vontade de Deus, né. Gente, quem É, tem promessas, é uma coisa que as pessoas me perguntam muito isso, então eu vou deixar aqui claro, né. Eh, quem tem promessas de Deus, quem é escolhido, quem é chamado por Deus não tem vontade própria, tem a vontade de Deus na vida dela. Então tem que ser o quê? Obediente a Deus. exatamente. Liberdade é você poder fazer e optar e ter o controle em não praticar aquilo que te afasta de Deus. Isso é liberdade. É você ter o autocontrole. E essa direção tem nem que eu acrescentar aqui, é só praticar. Que a missionária Suzana disse para você, a decisão é sua. Posso fazer todas as coisas? Você pode, mas nem tudo convém, nem tudo edifica, nem tudo vai cooperar para o seu crescimento. Então, não haja mais pela emoção,
O inimigo sempre vai mostrar, sabe, um desejo imediato. Deus, ele vai trabalhar com a palavra que ele te disse, com a direção. Exatamente. Aí você vai ter que decidir, cara, se você vai agir pela emoção, acreditar no que o inimigo tá te dizendo, ou você vai confiar na palavra e naquilo que Deus já te disse. Mas eu quero só fazer mais uma pergunta em relação a esse testemunho. Como que os médicos reagiram quando você voltou à vida? Literalmente. Olha, eles ficaram assustados, né. Eu imagino, meu Deus do céu. Como assim? Sim. Porque quando eu voltei, assim, numa aparência bem diferente, né, uma aparência normal, e eles, assim, é tão verdade que eles acharam estranho eu pedir para comer, estranho eu falar, porque eu fiquei entubada vários dias, ninguém fala depois de uma intubação. Sim. Eu falei perfeitamente, sem estar tossindo, sem estar com aquelas secreções horríveis, né, e pedi comida, porque a gente não sente fome também. Então eu pedi comida e ele achou estranho, porque eu tomei da mão dele a água e tomei a água e não engasguei. Ele achou que não forte, aí pediu para fazer um exame, que foi uma na verdade foi um raio-x rápido ali. Quando fez o raio-x ele viu que não tinha nada, tanto é que ele me deu alta para o quarto no mesmo dia. Uhum. "Não, você não precisa nem ficar na UTI, você pode subir para o quarto". E eu já tive alta direto para o quarto. Hum. E dentro de poucos dias eu saí do hospital. Eu saí no dia 11 de agosto, e eu tinha feito uma promessa a Deus naquela oração lá atrás, que eu ia dar um culto de ação de graças no dia do meu aniversário, né. E eu faço aniversário dia 15 de agosto. Então dia 11 de agosto eu saí do hospital e dia 15 de agosto eu fiz um culto e ganhei um monte de alma para Deus. Deus é fiel, meu É, Deus do é a céu. fidelidade dele, por isso que tem que Deus é crer, né. Se ele te prometeu, ele é fiel para cumprir. Deus é bom, e a E outra coisa que eu queria misericórdia dele se falar, renova gente, todos os dias. a Bíblia diz assim: "Fuja da aparência do mal". Se a gente fugir da aparência do mal, a gente vai obter vitória mais rápido e mais fácil. Hum. Então esse é um segredo que muita gente não sabe. Mais um segredo, mais uma direção para Mais uma você que dica. está nos acompanhando. Meu Deus do céu, eu tô assim, ó, sem palavras. Acabou aqui. Mas é só você, sabe, aprender, de fato, colocar em prática na sua vida, porque eu tenho certeza que a promessa de Deus vai se cumprir, porque Ele é fiel. Deus faz milagres. E eu quero conhecer mais um pouquinho da história dela, da gravidez, como foi esse processo, para a gente encerrar. Mas antes, eu quero chamar os nossos parceiros aqui do Conexão Sagrada, a Tiele Artes Doces, que mandou aqui pra gente alguns docinhos. Meu Deus, traz pra cá que eu quero comer tudo isso aí, cara. Eu quero comer tudo. Ai, Não, que chique! nossa, ó, top, hein? Meu Não, bonito. Jesus! Cara, será que eu posso comer? Posso comer, Edinho? Posso comer, cara. Nossa, olha isso. Tiele Arte Doces, tá aqui, ó, o Instagram dela. Ai, meu Deus, que Vai colocar aqui na edição, mas ó, arroba Tiele com Y, arte com T mudo doces. Cara, ó, parabéns, Tiele, obrigado. Vou repetir, ó, pra você gravar aí, ó, Tiele com Y, arte com T mudo doces. Esse é o Instagram, vai lá, faça a encomenda. Ó, começando o ano de 2026, cara, como um doce, ó, cara. Ai, meu Deus, calma aí. Calma aí que agora eu vou experimentar isso aqui, cara. Nossa, Kelly, você é top. Pode mandar sempre, viu? Fica à vontade. Pode mandar sempre, estamos direto aqui gravando. Calma aí, só vou experimentar rapidinho aqui. Não, pô. Esse aqui eu vou ter que experimentar. Bom demais. Missionário, a senhora vai querer? ó, Ah, senão eu vou comer aqui. Ah, tô brincando. Mas, gente, ó, já faça a sua encomenda lá então. Começou o ano 2026, vamos adoçar a vida, vamos embora. Thierry Arte Doces, novamente, vamos colocar no Instagram aqui, faça a encomenda e me chama para comer também na sua casa lá, ó. Tá na Avenida Brigadeiro, em Barueri, Rua Manuel Rodrigues Jordão, em Barueri. Cara, você não pode perder, vou comer isso aqui também, ó. é Ó, Thierry, né? Tiano, nossa, Tiano. Então eu tô ocupado agora. Enquanto ele está ocupado, eu vou perguntar: tem doces para quem é diabético, hein, gente? Tem? Ah, então eu quero, Nossa, que eu vou muito comer bom. com certeza. Jenny,
Isso é top. Ó, brigadão, hein, gente, que tamo junto. Olha, eu vou falar, viu, Nossa. eu não tô enxergando direito, mas eu senti, assim, só de pegar, uma vontade de comer, mas eu vou esperar o meu para o diabético. Ela vai fazer para mim, não vai? Vai. Ó, Tá certo. nossa, então, ó, agora, cara, chama a família, reúne, domingão, sabe aquele almoço, aquele churrasco top? Já tem a sobremesa garantida. Thierry, mais uma vez, obrigado, viu? Bora então, quero conhecer mais um testemunho nesse episódio aqui, esse programa tem sido algo assim incrível. Como que foi o processo de gravidez? Porque você não podia, como que aconteceu esse milagre, mais um milagre na sua vida? Enquanto isso eu vou comendo um docinho aqui. Vai comendo aí. Gente, foi mais um milagre forte, né. Eu não poderia ser mãe desde a minha adolescência que eu já ouvia falar dos médicos. Por causa do Bernardinelli, é uma enfermidade que, a mulher vai tendo vários, como é que eu posso explicar? Ela vai tendo vários processos, né, vai ter tem umas que tem vaso como é que é? Ovário policístico, tem miomas, enfim, compromete muito, né, a saúde, né. Então eu tinha, por exemplo, triglicéride muito alto, gordura no sangue muito, muito alto, então pode dar um problema cardiovascular, e muita coisa envolvida. E os médicos falavam até mesmo a médica até um dia falou assim: "Suzana, se eu fosse você eu nem casava, você não pode nem casar, Meu Deus, dirá ter um filho". Então você não pode. Então eu fui crescendo a minha adolescência, a minha juventude ouvindo essas coisas, né. Devido à doença já não poderia ser mãe. E aí veio a cirurgia que eu contei aqui, do apêndice, enfim, que os médicos também mexeu ali, né. Mexeu ali no útero, porque eles fizeram lavagem, então tirou a trompa direita, mexeu na esquerda, enfim, eles fizeram algo ali que o médico depois jurou para mim, disse que eu jamais poderia ser mãe, porque eles mexeram também. Então, toda vez que eu fazia exames, assim, de imagem, enfim, os médicos sempre diziam: "Nossa, você não vai poder ser mãe, né, e tal", sempre falavam essas coisas. Então eu coloquei isso na minha cabeça, mas um dia, Mateus, Deus me fez uma promessa, eu estava ministrando, e Deus usou um pastor para mim e falou assim: "Olha, você não podia gerar, mas o Senhor me mostra que você vai ser mãe". E assim foi começando as promessas. Um dia também ministrando a palavra, chegou uma senhorinha, sabe aquelas as irmãzinhas do do coque? corte, conhece? Aquelas então você conhece bem. Ela veio rodando no meio do culto ali, Deus me entregou algo na hora que eu fui ministrar. E ela falou assim, Deus usando a boca dela, falou assim: "A medicina disse que tu não podia gerar, mas eu, teu Deus, vou pôr uma semente minha dentro de ti, tu vais gerar, Amém. e o meu nome será glorificado". Mais uma vez eu vou confundir a medicina. Então, é igual aquele louvor, eu sempre louvo, né, eu vou louvar aqui um pedacinho para você. Claro, por favor. Ele vai além da medicina, quando ele estende a sua mão, quando não se tem saída, quando a morte vence a vida, ele ainda tem a solução. Então Deus ele vai além, muito além do que a gente pensa, muito além da medicina. E eu não poderia ser mãe, e de repente um dia do nada eu passei mal em casa, fui parar no hospital, chegando lá os médicos analisaram e descobriram vários fatores, o testemunho do meu filho é muito grande, né. Uma hora eles viram líquido amniótico na minha urina, foi quando Meu eles Deus. procuraram descobrir o que que era, porque eu disse que eu estava com pus na urina, Sim. mas não sentia dor, não sentia nada, e eles começou a fazer uma análise, viu que estava crescendo e eles ficavam: "E agora?", que a gente não eles não viam nada a não ser um saco gestacional junto com mioma, então eles resolveram tirar. Eles falaram: "Não, isso aqui você com isso aqui você pode morrer, isso aqui é um perigo para sua vida". Então, Sempre desafios atrás de um desafios. desafio atrás do outro. Que E quando eles viram que aquilo ali poderia me trazer morte, por mais que eles não entendiam por que que tinha vida ali, porque crescia, se cresce, tem vida, né. Mas ao mesmo tempo tinha mioma, tinha um saco gestacional, tinha várias coisas ali, eles encontraram um pus, enfim, fizeram diversas muita infusão. possibilidades. Eu cheguei até a ter uma proposta do médico, que ele achou que eu tinha feito uma inseminação artificial clandestina, né, e eu não fiz. Então, assim, foram várias perguntas, foram várias coisas que eu vivi nessa época, e aí eles resolveram tirar. Então,
devido ao meu problema de saúde, ao alto risco que eu tinha, né, eles me mandaram para o Ministério Público para poder abortar, fazer um aborto. E aí eu tive toda a documentação, fui lá para abortar, mas no dia que eu fui para abortar eu não aceitei, por causa da promessa. Eu falei: "Não vou deixar tirar". Deus levou. Deitei na maca, Sim. eu sentei na maca, a médica veio: "Ó, Susana, felizmente não tem condições, a gente já fez a última ecografia que eles fizeram uma lá, que eu fiz aqui na mente, com Deus, né, eu tinha todos os documentos necessários, inclusive todos os exames, né, do próprio hospital. Como era hospital público, é um sistema, né, então eles do sistema, eles sabiam qual era o meu problema. E aí o médico pediu mais uma ecografia, porque eu falei com Deus que se fosse um milagre, o médico ia fazer mais uma ecografia, porque não precisava mais. Certo. Mas aí a médica pediu mais uma ecografia. Aí quando eu fiz essa ecografia eu pensei: "Agora ele vai ver o milagre, né". Então quando eu estava com a fé lá em cima, ele virou o computador para mim na hora que ele estava fazendo a ecografia, aí ele disse assim: "Ô mãezinha". Quando ele me chamou de mãezinha eu comecei a chorar, que eu pensei assim: "Ah, ele viu o milagre. Tudo que eu pedi a Deus esse médico tá vendo agora". Aconteceu. É. Aí ele falou assim: "Infelizmente, nós vamos ter que tirar, porque aqui não tem nada". Aí ele falou que não tinha nada, não tinha batimento, não tinha mais nada. Não tinha nada ali, e Nossa. tinha que tirar. Aí eu fui pra maca, quando eu sentei na maca eu chorava tanto, tanto que a médica virou pra mim e falou assim: "Susana, vamos fazer o seguinte, você tá chorando demais, eu preciso achar um psicólogo, e o psicólogo já foi almoçar, vamos fazer o seguinte, hoje é sexta-feira, vai pra casa, Deus você tá vai ficar cuidado. internada aqui de graça, então sempre você vai ficar internada aqui o fim de semana de graça. Vai pra casa, que eu não vou poder fazer esse procedimento sem um psicólogo. Sim. Aí você vai, amadurece a ideia, na segunda-feira, 6 horas da manhã, você venha pra cá, porque eu vou fazer o procedimento". Aí na hora eu pensei comigo: "O fim de semana é o tempo que eu preciso para Deus fazer o milagre". Aí eu fui pra casa, chegando em casa, eu tenho uma amiga cadeirante, isso é muito forte que eu vou contar aqui, ela me visitou e falou assim que tinha que me visitar de qualquer jeito, porque Deus estava tocando nela para orar pela minha barriga. Falei: "Não, então pode vir, é Deus purinho te usando". E ela foi lá em casa, orou por mim, ela é cadeirante, inclusive ela tem um dos braços, assim, que não movimentava a perna, ela dava muita convulsão, enfim, parada não, como é que é? Infarto, eu acho, ou é derrame, alguma coisa assim. E aí ela foi orando por mim, quando ela foi orando por mim, a minha barriga foi e cresceu, eu fiquei com a barriga enorme, assim, ó, como se eu estivesse grávida, e eu não tenho elasticidade no corpo. Meu Deus. E aí foi crescendo a minha barriga, enquanto ela orava. Aí quando ela foi orando, eu também fui orando por ela. E aí Deus fez 2 milagres. Ela 2 levantou da cadeira milagres de roda, simultaneamente. é, ela levantou da cadeira de rodas, Meu e Deus. co e ela levantava os braços, assim, glorificava a Deus na maior alegria, e o meu filho cresceu na barriga, eu fiquei com a barriga de grávida, assim, ó, como se eu tivesse 9 meses. E aí a minha barriga movimentava, era algo muito espiritual, foi muito lindo É isso. interessante porque existe milagre que acontece de forma processual, né. Esse É, aí foi foi instantâneo. imediato e É. simultaneamente. Aí quando a gente terminou a oração, enfim, tinha várias pessoas na minha casa que presenciou isso, inclusive um casal de amigos que eu ganhei para Jesus, né, a Fernanda, muito amiga minha, e aí a minha barriga foi voltando, voltando, voltando. Aí ela voltou. Quando ela voltou, aí a minha amiga foi curada, eu também fui. Aí quando foi no domingo, isso foi na sexta-feira, Sim, depois que eu vim do médico. sim. Quando foi no domingo, eu estava ali toda feliz, porque eu já estava convicta do milagre. Aí eu vi uma senhorinha passando na rua, e era uma mulher de uns 90 anos ou mais. E eu fiquei admirando aquela senhora. Quando ela passou do meu portão, ela veio bem em cima dele, assim. Foi algo de piscar nos olhos. E ela disse: "Vem cá", me chamou. Aí eu fui até ela. Quando eu fui chegando perto dela, eu entrei num mistério, eu comecei a sentir um fogo do poder de Deus e Deus me tomou. Ali eu comecei a falar em mistérios Uhum. e aquela mulher estendeu as 2 mãos assim, ó, foi muito forte isso. Aí ela colocou uma bola de fogo na minha mão. Meu Deus. Quando ela pôs aquela bola de fogo na minha mão, ela empurrou no meu ventre. Ali eu levei um impacto, a irmã Francisca até viu tudo isso, levei um impacto para trás.
E ali eu caí falando em mistérios e eu olhei para aquela senhora, ela já não era uma senhora mais, ela era uma moça. Então ali o anjo de Deus me visitou. Olha que Glória coisa a boa. Deus. E ali Sabe foi um que milagre que aconteceu, sim. Aí quando isso aconteceu, eu fui para dentro, a Chiquinha me levou no colo para dentro de casa, e eu falando em mistérios ali, e Deus falou comigo mesmo: "Filha, tu podia gerar?" E eu respondia: "Não, Senhor." Uhum. Ele: "Mas eu coloquei dentro de ti a minha semente, Amém. que homem nenhum pode tirar, Glória a Deus. que a terra não pode destruir. Mas hoje eu sopro o fôlego de vida, e a medicina vai ver o meu milagre." E ali Deus soprou o fôlego de vida na vida do meu filho. E aí a minha barriga cresceu novamente, ele fez de novo a mesma situação. E ali eu fui chamando pelo milagre e ele soprava na minha boca, a coisa mais linda. Quanto mais eu soprava, mais a barriga crescia. Era algo muito celestial, muito é muito poderoso isso, né. É É sobrenatural, não tem outra sobrenatural. explicação, né. Não. E ali quando eu terminei ali todo aquele mistério que Deus fez naquele momento, Sim. foi abaixando normal minha barriga e ela ficou assim salientezinha, sabe. Aí ao invés de eu ir lá onde eu ia tirar o meu filho, que era num hospital público lá em Brasília, eu fui em outro hospital aonde estava o médico. Ex Aí eu pedi para ele fazer outra ecografia, porque eu tinha certeza que meu filho estava ali. Glória a Deus. E aí ele pegou e com muita insistência, foi uma guerra ali, né, Sim. mas aí porque ele desacreditava, ele dizia que eu precisava de um psicólogo, que eu não estava bem, que eu precisava de um psicólogo, que eu não estava bem, e de repente uma médica falou assim para ele: "Doutor, faz, já aconteceu tanta coisa estranha com essa menina, é melhor você fazer, eu já vi cada coisa com ela." E ali ele: "Então vamos." Aí quando ele fez o exame, você vê o que que é a fé, quando ele fez o exame, ele passou o primeiro como é que eu explico? A primeira vez que passa aquele tem um gelzinho, né, e passa o aparelho, que eu não lembro o nome agora do aparelho. E ele não escutou nada, só chiou, chiou, ele: "Tá vendo, não tem nada aqui." E aí quando ele olhou o aparelho, ele estava quebrado. Ele falou: "Não, não é esse aparelho meu, eu quero que você traz o novo, porque esse aqui quebrou." Aí quando eu trouxe o aparelho novo, que triscou na minha barriga, ele escutou o coração. Meu Deus do céu. Aí ele ficou doido para vir. Deus faz milagres. Faz. Aí ele chamou todo o pessoal que trabalhava com ele e pediu para trazer um aparelho de ecografia e fez a ecografia ali na hora, aquela Doppler, né, que Hum. fala, Doppler. E ali o Abner estava perfeito, meu filho. Glória a Deus. Esse foi o milagre do Abner. Uhum. E ele está aqui hoje, né, para que as pessoas Meu Deus. conheçam. Glória a Deus. Eu queria trazer o meu milagre aqui, pode? Claro, por Cadê favor. o meu milagre? Cadê? Cadê? Vamos trazer aqui esse milagre. Nossa, que Cadê o meu testemunho milagre? incrível. Deus é fiel. Não, assim, ó, não tem como sentar, te ouvir e não sair, assim, ó, abastecido. Impactado, né? Impactado é impossível, sabe? Você vê de fato, assim, ó, a presença de Deus. E o que resume é: Deus é o mesmo. Ele não mudou. Vem pra cá, meu amigo Abner. Cadê o bebê da mamãe? Vem cá. Ó, o milagre. Ah, o doce, você viu? Se você quer um docinho para você. Fala, oi, tio Matheus. Fala, oi. Isso aqui. Fala assim, ó, oi, telespectadores. Oi. Telespectadores. Vai provar? Ele quer o doce. A milkshake. É um milkshake não, mamãe. É um docinho, mamãe. Ó, mamãe guardou pra você, tá bom? E o outro. Só vai comer depois que Daqui a pouco a gente vai comer um almoço. doce, então, o que você acha? Hã? Daqui a pouco a gente vai comer um doce, então, hein? É, vai comer um Ó, doce. esse é o milagre. Esse é o meu milagre. É, para vocês saberem que Deus. Mais um. E é tão forte, olha, ele nasceu à minha cara já para ninguém dizer assim, meu Deus, foi adotado. Não. Para ninguém ter dúvida, né? É a cara da Que mamãe, o incrível. milagre que Deus me deu. Hum. Né, mamãe? Dá um tchau para todo mundo ali, dá? Dá um tchau. Dá um tchau para a câmera. Cadê? Tchau. Tchau, câmera, olha. Que lindo. Eu Vai tenho lá irmãozinho na também de vovó. 8. Fez 8 anos. Que gracinha. E vocês? 6 anos, Vocês 2 aí. anos mais velhos. É, esse é o meu milagre É, sim. que o Senhor me deu para contar e para mostrar que nada é impossível para Deus. Então eu quero deixar essa palavra aqui, que nada é impossível para Deus, né? E enquanto eu contei aqui, muitas pessoas que nos assistem são curadas.
Amém. Por quê? Porque a fé aumenta e através da fé a pessoa recebe a cura divina. Amém. Missionária, que programa incrível. Obrigado pelo seu tempo. Foi uma Que isso. alegria te ouvir. Os testemunhos que você vivenciou, sabe, o processo te tornou uma autoridade na área que Deus quer te usar. E eu tenho certeza que muitas pessoas têm sido abençoadas. Parabéns por dizer sim ao chamado de Deus, mesmo não sendo fácil. Nós pensamos, o chamado de Deus é algo assim, ó, que ele vai te impulsionar, vai te colocar em grandes lugares. Sim, também. Mas existe um processo que Deus nos forja, Deus nos torna e Ele que nos capacita para que a gente possa vencer e depois abençoar pessoas. Missionária, gratidão, tá bom? Eu que Obrigado mesmo. agradeço, viu, Mateus? Agradeço a vocês pelo convite. Mais uma vez, muito obrigado. Para mim é uma honra poder estar falando aqui, né, os feitos de Deus, para que muitas vidas sejam abençoadas, alcançadas, restauradas e que tenham uma fé inabalável. Obrigada a vocês pelo carinho. Ó, casa tá aberto, Conexão Sagrada é nosso, É tamo junto. Suas redes sociais, o editor vai colocar aqui, mas se a senhora puder falar. Claro, sim, é @Susana Paula Schenadad. Quem quiser me seguir lá, fica Suzana à com S. vontade. Susana com S, tá, gente? É isso. Susana Paula Schenadad. Missionária, Suzana, gratidão, obrigado. Que Deus Eu que possa te agradeço. abençoar ainda mais, alcançar muito mais pessoas que a senhora já tem abençoado. Gratidão. Obrigado por dizer sim ao propósito e obrigado por ter aceito esse convite também. Deus abençoe. Obrigado, viu? Amém. Foi um prazer estar com vocês, viu? Gente, você viu como começou esse 2026? Começou literalmente com tudo, lá em cima, com testemunho de fé, esperança, convicção de que Deus é o mesmo, Ele não mudou, e esse 2026, esse ano, será o melhor da tua história. Vão ter momentos incríveis, e quando estiver num processo difícil, lembre-se, Deus é o mesmo. E o poder dele vai se aperfeiçoar justamente na sua fraqueza. Deus abençoe sua vida. Obrigado por ficar até o final. Ó, mais uma vez, Tiele, tamo junto, hein? Pode mandar pro próximo também. Obrigadão, hein? Tamo junto. Espero você no próximo programa do Conexão Sagrada aqui, onde nós se reunimos para falar de Deus, para abençoar a sua vida e para que todos saiam abençoados, tá bom? Ó, não se esqueça, claro, de seguir Conexão PGM, _ Conexão Sagrada e o portal Conexão Sagrada que nós vamos divulgar novos quadros, novos dias, é isso aí, vão ter novos dias agora do Conexão, vamos estar juntinho, direto, tá bom? Fique ligado, espero você no próximo programa do Conexão Sagrada, beijo no coração, excelente.